Renato Gaúcho não é mais treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso tem que ser levado para um conselho que avalie. Sim. Se o BAP pode querer judicializar. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, para o nosso Super Coffee Diário da Informação com PVC. Nada Tudo melhor bem? do que começar o dia com essa fera aqui do nosso lado. Tudo bem, PVC? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar de Vasco? Vamos aqui de forma cronológica. Renato Gaúcho chega após o Campeonato Carioca, a demissão do técnico Fernando Diniz. O Vasco passou ali a ser comandado pelo Bruno Lazzaroni durante 3 jogos contra o Santos, o jogo da volta contra o Fluminense e depois o Renato assume na partida contra o Palmeiras. E dando continuidade aqui à informação, vale lembrar que o Renato assume na partida contra o Palmeiras o jogo de virada, o Vasco venceu por 2-1 na ocasião, e aí a primeira mudança do Renato foi na questão anímica, né? O Renato passou ali a dar uma motivação aos jogadores, sendo que no decorrer do tempo, foi se desgastando o trabalho do Renato, como foi feito anteriormente lá no Fluminense. E hoje, as partes em comum acordo, o Vasco acaba de soltar nesse momento, neste plantão urgente, uma nota oficial. O técnico Renato Gaúcho não é mais treinador do Vasco. As partes chegaram em comum acordo à tomada de decisão. O Vasco agradece ao Renato pelo serviço prestado e nesse instante, Renato Gaúcho não é mais treinador do Vasco aí pela 3ª vez. Vale lembrar um ponto inicial, muita gente aqui perguntando, e a multa rescisória? Renato pediu demissão? Não, as partes chegaram em comum acordo. Renato não tinha multa rescisória. O contrato era até o final da temporada, o contrato era até o final do ano. Vale lembrar aqui, a gente precisa detalhar esse momento importante. Por quê, galera? O Renato, na partida contra o Bragantino, naquele 3-0, você acompanhou todos os bastidores na nossa live, na nossa transmissão, que houve uma reunião por 1h30, quase durante 2 horas, entre Admar, Pedrinho, a diretoria do Vasco, porque o Renato saiu daquele jogo do 3-0 contra o Bragantino em São Januário muito chateado, a torcida vaiou, a torcida xingou o Renato, jogou o copo no Renato. Ali já dava indício. Naquele dia ali o Renato de corpo já não estava mais, nem de mente, por causa daquela pressão. E é algo natural, né? Tá no Vasco, vai ter pressão, isso é normal. E aí, muita gente nesse momento, mas e agora, John? Quem poderá nos defender? Gente, não tem ninguém maior do que o Vasco. O Vasco está nessa situação, está na zona do rebaixamento, mas agora é necessário a diretoria tomar uma decisão imediata em relação ao treinador, porque tem tempo para treinar, tem tempo para poder organizar a casa. Nesse momento, o Vasco precisa se organizar. E eu vou dizer uma coisa, por mais que o Renato tenha perdido o vestiário, por mais que o Renato tenha perdido a confiança dos jogadores, porque não tem jeito, não tem outras circunstâncias, galera. O GE, o Bruno Murito, trouxe a informação hoje, que o vestiário estava insatisfeito com o Renato, que o vestiário não estava mais de acordo com o Renato, perdeu os jogadores. E aí, por conta de quê, John? Pelas falas dele na coletiva, em relação a jogadores equatorianos, jogadores colombianos, que têm ali dificuldade em se adaptar ao futebol brasileiro. O Renato falava, mas eu estou dando chance, estou dando oportunidade. Antigamente não tinha estrutura, sempre jogando ali o peso para cima dos jogadores. A gente entende que o jogador do Vasco também, o elenco é reduzido, o plantel é limitado, mas, cara, o Renato totalmente perdeu ali o vestiário e não conseguia mais extrair algo desses jogadores. O desgaste aconteceu. E assim, era um caminho, porque o Renato, aconteceu a mesma coisa no Fluminense. Renato foi vaiado pela torcida, pediu demissão. A gente está esperando agora um posicionamento do Renato. O Vasco soltou a nota oficial,
Da parte do Vasco tá tudo ok, o Vasco não vai precisar pagar nada pro Renato, até porque está terminando de pagar a multa rescisória lá pro Fernando Diniz. Agora, existe o ponto que o Vasco vai precisar buscar um treinador no mercado. E eu pergunto a você, torcedor vascaíno que está aqui agora, a gente tem que olhar para frente. Esquece o Renato agora. A gente tem que pensar na frente. Qual é o melhor nome para o Vasco nesse momento? Juan Pablo Vojvoda? Coloca aqui nos comentários. Rafael Paiva? O próprio, falei à tarde, Ramon Dias? Vem Ramon, vem Emiliano, vem Diego Pereira. Enfim, alguém que vai ajudar o Vasco a sair dessa situação. E se for o Ramon, que o Pedrinho vai lá, aperta a mão do Ramon, Ramon esquece aquela multa, aquela dívida. Enfim, alguma coisa tem que acontecer, cara. Alguma coisa. O Vasco não pode ficar também nessa inércia e nem dependendo de ninguém. O mercado da bola tá aí, o planejamento tá aí. Eu tô vendo aqui, nesse momento, muita mensagem chegando, torcedor desesperado. E aí, John, quem vai nos defender? Gente, ninguém é maior que o Vasco. Se o Renato pediu demissão, se o Renato, claro, as partes em comum acordo, tudo bem, é a nota oficial do Vasco, mas, cara, assim, eu acredito que o Renato já não estava ali mais querendo nada. O Renato já não queria mais nada. Essa é a questão. Eu quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários, eu vou ler os comentários, vou interagir com vocês aqui nos comentários e a gente começa a trabalhar a partir de amanhã num plantão para o novo treinador do Vasco, para que o Vasco, esse ano, não fique nessa situação. Não fique nessa... Porque o Renato também já estava naquela desculpa. Não, quando eu assumi o Vasco com 1 ponto, o Vasco estava aí na lanterna, mas e agora? E agora? Olha como o Renato deixou a gente. O Renato deixou a gente na zona do rebaixamento. O Renato deixou a gente com 20 pontos, estacionado na tabela. Todo dia eu tenho que entrar, olhar a tabela do Campeonato Brasileiro para passar informação. Infelizmente, eu tenho que ver o Vasco lá na zona do rebaixamento. Valeu, Renato. Obrigado, tá? Obrigado. Essa é a realidade. Mas agora é olhar para frente. É olhar para frente e ver a comissão nova, o Pedrinho agir rápido, o Admar agir rápido, para pensar num bom treinador, num bom nome e alguém de coragem. Tem que ter coragem. Se for para assumir o Vasco, tem que ter coragem para chegar e resolver a parada. Para chegar e saber sofrer a pressão, saber passar pelas dificuldades e resolver o problema. Essa é a questão. Né? Não é só para ter nome de treinador do Vasco também, não. Tem que entender que no Vasco tem pressão. E tem que ser um cara suficiente para chegar, ter reforços, trazer bons reforços, se for com o aval do Lamáquia, se o Lamáquia vai participar nesse momento para trazer esse novo treinador, que seja um bom treinador, mas o que não pode é o Vasco ficar nessa inércia. E o primeiro desafio é agora fazer essa venda da SAF para o Marcos Lamáquia, que é quem está realmente caminhando para o final, e enfrentar toda a turbulência que está sendo criada no entorno, né? No último domingo, o presidente do Flamengo disse que vai até a justiça, se isso acontecer, se a venda acontecer, porque fez uma analogia que eu acho que não faz sentido, mas na cabeça dele faz. Você não pode estar casado com 2 mulheres, tem que separar de uma para casar com a outra. A não ser que você seja muçulmano. Exatamente, depende exatamente de onde você está, né? Mas enfim, PVC, você vê que essa pressão ela é pro Vasco ou ela é pro Palmeiras? Como você enxerga esse cenário? Não, eu acho que o Vasco tem que procurar alguém que resolva a vida do Vasco. Uhum. E eu entendo que a médio prazo a Leila vai sair do Palmeiras e médio prazo que a gente fala é janeiro 28. Janeiro de 28. Isso. Ela vai sair do Palmeiras. Isso vai exigir do Palmeiras uma preparação para a continuidade, que pode ser o retorno do Maurício Gagliotti, que pode ser a descoberta de outro dirigente. Uhum. O Palmeiras tem uma estrutura de clube que pode persistir independentemente da gestão da Leila. Eu acho que o Palmeiras mudou a partir do Paulo Nobre. Sim. 2015? 2013, 13. o Paulo Nobre entrou. O Paulo Nobre Tá. pagou muita conta 13, 14 e 15. É que a confusão que se faz é que o patrocínio da Crefisa começou em 2015, então o primeiro título nesse período foi com Crefisa na Que é a camisa, Copa do Brasil. de 2015. Mas E o Paulo aí- Nobre injetou do próprio bolso, não é Não, isso? o Paulo Nobre fez um processo. O Paulo Nobre foi... Eu não gosto da palavra mecenas, Fábio, pelo seguinte. Durante uma década, o Marcelo Teixeira no Santos botou dinheiro. Quando perdeu a eleição, ele falou e disse: eu tenho tanto para receber de volta,
foi fazer uma ação de penhora da Vila Belmiro. Sim. Mas pera um pouquinho, mas ele aprovou no conselho que ele tinha colocado aquele dinheiro? Ele colocou o dinheiro porque ele quis colocar o dinheiro. Paulo Nobre não fez isso. Paulo Nobre fez uma operação bancária, dando ele o dinheiro dele como garantia, pegou o dinheiro pro Palmeiras, colocou nos cofres do Palmeiras com CDI mais 1%, que a garantia era o próprio Paulo Nobre. Aí ele foi no Conselho Deliberativo e disse: senhores, eu fiz esta operação bancária para resolver a situação financeira do clube. Eu preciso que os senhores aprovem de que maneira vão me devolver o dinheiro. Ele não impôs nem a condição, né? Não, ele disse: eu quero que os senhores aprovem montem a operação de devolução. De que maneira vão me devolver o dinheiro. Isso é democrático. Claro. É muito diferente de você botar dinheiro e depois um dia você dizer: agora me dá o dinheiro de volta. Não, quero pra ontem. Primeiro você precisa avisar o Conselho Deliberativo. Então, mas nesse momento o Vasco está fazendo um movimento tirou a 777 lá atrás, aquela coisa que a gente já sabe, toda aquela história, e de buscar um investidor. Hoje, o Marcos Lamáquia. E aí você falava da Leila. Leila sai do Palmeiras em janeiro de 28 e acaba o mandato em dezembro de 27, não é isso? Exato. E aí você enxerga ela tirando um tempo sabático ou continuando no futebol? O que você ela enxerga? disse que quer ficar no futebol. E aí, é legítimo. Aí passa a ser um problema dela. Sim. Se ela não é presidente de outro clube, ela pode ser dona de um clube qualquer. O Landim não está no futebol? Não está como dono da SAF? Exato, do Confiança. Do Confiança? É legítimo, não é? Claro que é. O Marcos Braz foi pro Remo. Exatamente. Como executivo. E aí você vai ter, eu acho que vamos voltar lá nos anos 90, quando a Parmalat era co-gestora de Palmeiras e do Juventude. Teve uma semana em 95 em que o Palmeiras ia jogar contra o Juventude em Caxias e que se o Palmeiras ganhasse do Juventude, ele seria campeão no primeiro turno do Brasileiro e iria diretamente para a semifinal. Eu disputava com o Cruzeiro. Certo. E aí passou a semana no noticiário dizendo: o Palmeiras vai ganhar do Juventude, porque o Juventude vai entregar o jogo, porque o Juventude é Parmalat, o Palmeiras também é Parmalat. É uma situação que não deveria acontecer, mas o Juventude empatou com o Palmeiras e o Cruzeiro foi campeão do turno, por isso que foi jogar a semifinal contra o Botafogo, lembra? Depois o Botafogo foi campeão. Eu acho que o futebol brasileiro precisa cuidar de um mesmo proprietário não ter dois clubes. Eu estou de acordo. Mas que nesse caso não é propriedade, então, né? Não ter, sim, mas ele não pode ser presidente de um clube e ser sócia de outro clube. Sim, mas nesse caso ela não é sócia, é o enteado. Você enxerga essa relação familiar? Eu acho que isso tem que ser levado para um conselho que avalie. Sim. Se o BAP pode querer judicializar. Eu acho que alguém vai ter que determinar o que é que pode e o que é que não pode. É papel do Fair Play fazer isso? Acho que é papel do Fair Play também. Eu acho que também é. Eu acho que a questão da ameaça é que não é justa. A questão de você... Eu acho que o BAP muitas vezes tem razão no conteúdo, mas não tem na forma. Eu acho que a gente tem um debate para melhorar o futebol brasileiro. E que esse debate é muito saudável. A gente precisa criar regras e entender mecanismos. Porque não é pro Vasco ou pro Botafogo, é não, a regra em geral. A gente precisa... Que eu vivia dizendo que, em respeito à memória do Eurico Miranda, mais. Uma vez o Eurico me ligou dizendo assim: você nunca diga que eu faço mal ao Vasco. Eu disse pro Eurico: Eurico, eu não estou dizendo que você faz mal ao Vasco. Eu disse o seguinte, eu digo a vida inteira. As pessoas dizem que o Eurico faz bem ao Vasco e faz mal ao futebol brasileiro. Ora, se ele faz mal ao futebol brasileiro, ele faz mal ao Vasco. Como consequência. O Vasco é futebol brasileiro. Claro. Se o futebol brasileiro cresce, o Vasco cresce junto. Se o futebol brasileiro cresce, o Flamengo cresce junto. Se o futebol brasileiro cresce, o Palmeiras cresce junto. Perfeito. Né? O Corinthians cresce junto e assim por diante. A gente precisa começar a pensar, olhar globalmente. E é isso que a gente não consegue fazer. A gente está sempre olhando para o próprio umbigo. Ou para a própria camisa, para o próprio escudo do clube. Mas na tua visão, de fora, com esse movimento de peça de xadrez, essa venda, ela tem alguma, não vou chamar de ilegalidade, mas alguma irregularidade? Eu acho que não tem irregularidade, em princípio, em primeira análise. Tá. Porque eu não sou sócio do meu filho. Se o meu filho quiser ser dono de um botequim e eu tiver na frente um açougue, isso não significa um cartel. Perfeito. E o Marcos Lamáquia não é filho da Leila. Perfeito. Então, em primeira análise, dinheiro dele. Em primeira análise não tem problema. Mas eu acho que é um caso para ser avaliado. Mas o que eu entendo é que o Palmeiras é que precisa se preparar para a sucessão da Leila.
O Palmeiras precisa se preocupar com o processo Isso independe de do compra Vasco, do né, Vasco também. pela família Lamáquia, mais do que o Flamengo. Porque se a Leila sai do Palmeiras e leva o Abel, o Anderson Barros, A estrutura o do João Paulo Palmeiras. Sampaio, a Entendi. estrutura do Palmeiras, quem tem que se preocupar e se preparar para fazer uma sucessão bem feita é o Palmeiras. PVC, você dá aula, irmão. Muito Valeu. obrigado pelo carinho. Vamos junto. E vamos juntos, ó. Deixa seu like, não esquece, comenta e compartilha. PVC é show. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!